Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês mais uma incrível experiência de quase morte. O pastor Ezequiel sofreu um forte ataque cardíaco e de repente ele saiu fora do seu corpo e foi levado para outra dimensão, onde ele teve um forte encontro com a luz. E depois dessa experiência, sua vida mudou completamente. Ele, que era muito religioso, acabou literalmente abandonando a religião, onde sua consciência literalmente se expandiu a respeito da espiritualidade. E ele tem certeza absoluta de que a espiritualidade ela vai muito além do que a religião prega. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final do vídeo. E também gostaria de saber de qual país e de qual estado você está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Vamos para essa incrível experiência. Eu sou o reverendo Ezequiel Almeida, sou psicólogo, psicoterapeuta, e eu recebi um convite e me senti muito honrado em hoje estar aqui prestando meu depoimento, contribuindo com a minha experiência para o canal O Homem que Veio do Céu. No ano de 2003, eu morava nos Estados Unidos, vivi lá por 10 anos, onde tive o privilégio não só de concluir meus estudos, mas também de exercer meu ministério. E no ano de 2003 eu estava passando por um momento muito complicado, muito sensível da minha vida, tendo em vista que eu estava trabalhando muito para sustentar a minha família, natural de um imigrante em um país, ainda estava estudando e exercia ainda o ministério, ou seja, o tempo era muito escasso para mim. Eu dormia muito poucas horas. Eu dormia cerca de 2, 3 horas de sono por noite, e para eu manter as minhas atividades era necessário, muitas das vezes, recorrer a estimulantes, como alguns energéticos com café, para me manter acordado e dar conta de todos os meus compromissos. O que aconteceu é que o nosso corpo tem limite. Em determinado momento, eu tive uma parada cardíaca, eu simplesmente apaguei. Eu estava dirigindo ao volante, passando exatamente em frente à igreja a qual nós trabalhávamos, e eu não me lembro de mais nada, simplesmente de ter me desligado, apagado. Eu não vi, eu não ouvi, eu não senti exatamente nada. Daquele momento em diante, eu não tive mais memória ou consciência alguma de quem era ou de onde estava, pois era simplesmente como se eu estivesse dormindo. Até que em algum momento eu despertei dentro de um hospital, não dentro em si, mas acima, em um local onde eu não tinha limitação física, nem de tempo, nem de espaço. Eu não via paredes, eu não via teto, nada limitava a minha visão. Eu simplesmente, de uma posição superior, via o meu corpo sob a maca e os médicos prestando os primeiros socorros, os atendimentos, fazendo os procedimentos necessários para que eu voltasse, para que eu ressuscitasse. Mas naquele momento eu não tive nenhuma sensação, eu não tive nenhuma ligação com o meu corpo. Naquele momento eu não pensei em mim, eu não pensei na família, eu não pensei em ninguém, não senti o que estava acontecendo, ou tristeza por estar ali naquele estado. Muito pelo contrário, a única sensação que eu recordo muito claramente era de uma paz interior indescritível, uma paz que eu sentia que não há no nosso vocabulário uma palavra ou várias palavras que possam descrever. Eu me via cercado por uma luz branca, tranquila, tênue, e ao mesmo tempo sentia uma paz, sentia uma sensação, uma leveza, algo extraordinário. Era um sentimento tão prazeroso que sequer eu tinha condições de pensar em algo mais, além daquela paz tão profunda, aquele bem-estar enorme que eu estava sentindo. Eu não sei exatamente quanto tempo isso durou para mim, pois aonde eu estava
como eu disse, estava fora dos limites do tempo e do espaço. Eu estava exatamente fora desta dimensão terrena, que é limitada pela nossa 3D, pelo tempo, espaço, altura, profundidade. Eu não tinha percepção de nada disso. Aonde eu estava não era delimitado por essas circunstâncias de tempo ou espaço. Mas ao mesmo tempo que eu estava ali, eu presenciava com muita tranquilidade, com muita calma, tudo o que estava acontecendo com o meu corpo, bem abaixo de mim. Eu via os médicos fazendo os devidos procedimentos, os enfermeiros buscando os equipamentos, as aparelhagens para poder me reanimar. Eu via toda a movimentação, o nervosismo, a agitação deles, mas eu não sentia exatamente emoção alguma em relação àquele fato. Eu, particularmente, já vi muitos relatos de experiência quase morte, onde pessoas têm experiências de ver outros seres, de conversar com outras pessoas, de se abrir em portais. No meu caso, para ser sincero, foi algo muito simples. Eu não encontrei ninguém, eu não vi portal algum, eu simplesmente estava em um local maravilhoso, cercado por uma luz muito linda e tendo uma sensação, um bem-estar indescritível. Em determinado momento, os médicos, após vários procedimentos, eu comecei a sentir algo me puxando, uma força incontrolável me puxando de volta ao meu corpo. E eu senti aquela força me puxando e eu não queria voltar. Eu comecei a perceber, aí eu comecei a ter uma leve percepção de que eu estava deixando o espaço que eu estava para voltar e eu não queria, em hipótese alguma, voltar. E eu comecei a relutar, E nesse processo, a sensação que eu tive era de um afogamento. Era como se eu estivesse me afogando em águas e me batia um desespero, um sufoco, uma falta de ar, uma angústia, um sentimento terrível. Todo aquele prazer, toda aquela sensação prazerosa, gostosa, tinha ido embora e agora o que eu sentia era uma sensação muito ruim ao voltar ao meu corpo. E quando eu abri os meus olhos, eu me dei por consciência que eu estava de volta ao meu corpo, naquele local físico, até porque eu estava segurando fortemente a mão da enfermeira que estava ao meu lado. E os médicos olhando um para o outro, e ele logo começou a me questionar meu nome, quem eu era, para ver se eu realmente estava lúcido, para ver se havia ainda alguma sequela do que havia acontecido. E eu fui respondendo a ele, e na primeira oportunidade que tive, eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não vi, eu não senti nada, mas eu estava num local maravilhoso, em um lugar lindo, e com uma luz muito linda, e eu senti uma paz muito profunda, e eles olharam para a cara um do outro e começaram a rir, com um ar de deboche, quando eu comecei a descrever todos os detalhes do que aconteceu naquele local, e todos os procedimentos que foram feitos em função da minha ressuscitação. Nesse momento, eu percebi que eu consegui cativar a atenção deles. Eles regalaram o olho. Eu dei detalhes de onde cada um veio, onde estavam os equipamentos, de que sala eles saíram, que procedimento eles fizeram. E eles falaram, mas era impossível você ter consciência disso? O seu coração estava parado, você estava desacordado, nós estávamos tentando te reanimar, você estava literalmente morto. E nós estávamos tentando te ressuscitar. E quando eu narrei esse episódio, eu percebi que despertou a curiosidade deles. E de imediato, eu estava em Massachusetts na época, na cidade de Fall River, e de imediato ele me encaminhou para Boston para conversar com um médico de Harvard que estava exatamente fazendo um trabalho, escrevendo um livro, um tratado sobre experiências quase morte. Mas apesar dessa experiência que eu tive ter sido simples, como eu falei, não foi uma experiência de ter encontrado ninguém, de ter visto portal nenhum. Eu simplesmente tive a certeza, e tenho a certeza, de que eu estava fora do meu corpo, que eu não estava mais nessa dimensão, que eu estava em outra dimensão. E a paz que eu senti naquele lugar era algo que até hoje eu não esqueço.
apesar da minha experiência quase morte ter sido muito simples, ela marcou a minha vida de uma forma muito profunda. Porque a partir daquele momento eu comecei a, primeiramente, entender que a vida ela consiste em algo muito mais profundo do que esse plano físico, material em que nós vivemos muitas das vezes aprisionados. Eu pude perceber que a nossa consciência, o que muitos chamam de espírito, outros chamam de consciência, ele persiste, ele sobrevive à morte, ele é imortal. Pude perceber mais ainda que este corpo que nós temos é apenas um veículo para que nossa consciência, nosso espírito, possa viver uma experiência material de aprendizado pela nossa passagem nesse planeta limitado por dimensões de tempo e espaço. Mas de tudo isso, o que mais me marcou foi que após essa experiência, eu passei a ter uma sensibilidade espiritual que antes eu não tinha. Não apenas em relação à minha autoconsciência, mas em relação também à percepção do mundo espiritual, ao que eu via, ao que eu ouvia, e exatamente até mesmo a enxergar visualmente, a sentir sensações do mundo espiritual. Em alguns aspectos, eu muitas das vezes me limito muito a poder dar detalhes sobre isso em função da incredulidade das pessoas, muitas vezes em função do antagonismo de algumas experiências com o que a religiosidade nos impõe. E, logicamente, se eu for falar em detalhes tudo que eu vivi e que me trouxe, e que hoje eu ainda repercute em minha vida, logicamente eu vou ter rejeição de muitas pessoas, principalmente do meio religioso, entre eles o da qual eu faço parte. Porque a religião, ela nos limita muito em um pensamento formatado por uma ortodoxia, por dogmas religiosos, por usos, costumes, que muitas das vezes exercem uma castração crítica dentro do nosso ponto de vista. E automaticamente, ao fazermos parte desse núcleo social chamado religião, nós acabamos nos desligando da essência da espiritualidade para podermos atender a critérios sociais, a critérios religiosos, a critério estipulado por dogmas denominacionais ou instituído por lideranças humanas como verdade absoluta dentro do contexto religioso. Mas eu não posso negar que desde esse dia a minha mente se expandiu de uma forma extraordinária. As coisas passaram a ter um novo significado para mim. Eu comecei a enxergar, a ver um mundo espiritual de uma outra ótica, com um outro ponto de vista. E eu comecei não só a ter uma interpretação diferente de muitos conceitos, até mesmo teológicos, porque eu vivenciei na prática, como também eu passei a experimentar no meu dia a dia uma vivência com o mundo espiritual muito mais íntima, pessoal e, de certa forma, diferenciada das demais pessoas. É como se um canal espiritual tivesse sido aberto e eu pudesse hoje ter uma comunicação uma comunicação sem filtros, sem barreira, com o mundo espiritual. Outro aspecto que influenciou muito a minha vida, essa experiência, foi o desejo incessante de uma busca insaciável pela espiritualidade, por entender melhor o meu propósito, adquirir consciência de quem eu sou, qual é a minha missão, o que eu estou fazendo aqui. As coisas que antes eu dava valor passaram a não ter tanto valor, como a carreira, o sucesso, coisas que antes eu lutava tanto e acabei consumindo a minha própria vida em prol disso. Muitas das vezes me drogando com um estimulante para poder manter uma rotina que mantivesse o meu status, que mantivesse o meu conforto material, deixando de lado as coisas que realmente importavam e as coisas que realmente
vão continuar existindo, porque um dia tudo isso aqui irá perecer. Disso eu não tenho dúvida. Tudo aqui é passageiro, mas o que é espiritual, o que transcende a essa dimensão, isso sim é eterno. E essa hoje é a minha busca, é a minha meta de vida, em que eu dedico a minha vida a compreender o ser humano em todas as esferas do seu ser. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, e hoje, quando eu trato com meus clientes, com meus pacientes, eu tenho uma abordagem totalmente diferenciada, porque eu não os vejo apenas como seres físicos sofrendo algum tipo de problema emocional em decorrência, muitas das vezes, de um estresse ou de um evento físico, mas eu consigo ter uma leitura deles, não apenas física, emocional, mas também espiritual, ou seja, de consciência. Eu consigo sentir a energia, eu consigo ter uma empatia muito maior, porque eu entendo que aquele ser que está ali, ele é um ser integral, é um ser composto não apenas por um aglomerado de células que nós chamamos de corpo. Ele não é apenas um aglomerado de células com emoções que brotam do nada, não. Ele é um ser composto por uma consciência que o motiva, o faz pensar, julgar, sentir. E é esta consciência que é a nossa essência. E é a ela que nós devemos dar a maior atenção. Porque se nós estamos bem conosco mesmo, conscientes da nossa missão, do nosso chamado, da nossa vocação, de qual é o objetivo de estarmos aqui nesse planetinha, nós passamos a ter uma visão muito mais light, mais suave da vida, e a vida passa a ter um colorido diferente no nosso dia a dia. Eu espero que de alguma forma eu possa contribuir com você, com a minha experiência, com esse relato simples, singelo, mas que para mim trouxe uma mudança extraordinária em minha vida. Só o fato de saber que a vida continua, que a vida não acaba com a morte, que nós não vamos para um sono eterno e que tudo vai se acabar, ou que nós vamos seguir aquele roteiro antropomórfico desenhado pelo sistema religioso do que é a vida após a morte. Na verdade, muitos falam assim, nunca ninguém esteve lá e voltou para contar. É incrível que quando eu comecei a compartilhar a minha experiência, eu tive relatos de várias pessoas que viveram experiências parecidas com a minha. Em alguns de uma forma mais profunda, outros com mais detalhes, outros de uma forma diferenciada, mas com características comuns. E a principal característica é essa: a imortalidade da alma e a preservação da consciência de quem somos e de que a vida não termina com a falência das nossas células, desse corpo físico, mas ela continua em outra dimensão. Então fica aqui o meu abraço carinhoso para que você possa refletir melhor na sua vida, o que realmente importa, para que você não cometa os mesmos erros que eu, de estar perseguindo muitas das vezes coisas perecíveis. Hoje eu entendo que o Mestre Jesus falou: não ajuntai tesouro na terra, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouro no céu. Ou seja, ajuntai tesouro em outra dimensão, em um lugar onde não há ferrugem, não há ladrões, em um lugar onde ninguém pode roubar o que é seu, porque a cada sentimento, a cada pensamento, a cada aprendizado, a cada experiência que você vivencia nessa dimensão, nesse seu corpo abençoado que Deus te deu, você está adquirindo mais e mais consciência, está crescendo, evoluindo, desenvolvendo, ainda que com as situações mais tristes, mais drásticas, ela vai te trazer crescimento. Ter a consciência disso nos traz um conforto muito grande e respostas para muitas das nossas crises emocionais, existenciais,
Portanto, mais uma vez eu desejo de coração que de alguma forma eu possa ter contribuído com a sua vida, com o teu progresso como ser humano nessa jornada terrena, e espero nos ver em breve. Fica aqui o meu grande abraço, Reverendo Ezequiel Almeida. Saudações ao canal EQM, Homem que Veio do Céu, especialmente ao Neverton Souza, pela oportunidade que nos dá aqui para a gente contar as nossas experiências. Meu nome é Eliane, moro em Araguaína, Tocantins, sou casada, tenho 2 filhos, sou auxiliar administrativo, no momento não estou realizando essa profissão e eu estou muito feliz por estar aqui, tendo essa oportunidade, apesar que não foi uma experiência assim, muito longa, foi algo muito rápido, mas que para mim ficou inesquecível, foi inesquecível. E eu venho compartilhar com vocês essa experiência maravilhosa e que, por um lado, eu me arrependo de não ter obedecido à voz que eu ouvi nesta EQM. Então, vou tentar passar para vocês a minha experiência. A minha EQM aconteceu em 2004, quando eu tinha 20 anos. Eu não morava na casa da minha mãe, morava na casa de uma outra família. E naquele dia à noite nós tínhamos ido a um culto e lá foi feita a leitura de 2 versículos, o qual me chamou muito a atenção. E eu fiquei pensativa, querendo entender o que realmente significaria aquele versículo, porque até então não tinha sido uma pregação. E aí, quando chegou em casa, quando nós chegamos em casa daquele culto, eu resolvi, antes de dormir, fazer a leitura novamente daquele versículo. Lembrando que tinha uma visita, que estava ali no meu quarto, que ela ia dormir lá comigo. E aí ela dormiu na cama de baixo e eu na cama de cima. E eu deitei, apagamos a luz, eu deitei, ela dormiu logo. E eu não, fiquei com esse versículo na cabeça, o qual eu vou fazer a leitura dele. Diz assim lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 e 4. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E de repente, eu comecei a me sentir mal, a passar mal. Naquela semana eu não tinha sentido nada de diferente. Naquele dia, então, muito menos. Eu estava muito bem de saúde. Só que naquele momento, eu comecei a passar mal, me sentindo o meu corpo esfriar, como se minha pressão tivesse baixado. Comecei a sentir o meu corpo a ficar, anestesiado. Então, ali, de repente, eu já não conseguia respirar direito e não conseguia me mexer. E eu queria muito até pedir ajuda, para a visita que estava ali na cama de baixo, para ela me ajudar. Eu estava passando mal. Aí, de repente, eu comecei a sentir o meu corpo levitar. Então, eu senti como se fosse a 2 palmos acima do meu corpo, a minha alma, meu espírito, sair do meu corpo. E ali, de repente, eu me encontrei em um túnel. Esse túnel, ele não tinha assim as paredes escuras. As paredes desse túnel era colorida. E literalmente no final daquele túnel tinha uma luz. E de repente eu sentia que tinha alguém ali, mas eu não via. E aquelas luzes do túnel, elas não ficavam paradas. Elas que passavam por mim, sabe? Aquele monte de luz. Eu estava naquele túnel e aquelas luzes passando, aquelas luzes coloridas passando por mim. E como se ao mesmo tempo eu estivesse indo para aquela luz. E ali eu ouvi aquele ser que eu sentia que estava presente ali, falando comigo. Porém, era mentalmente. Não é que eu ouvisse de fora, a voz vindo de fora, não. Era como se ele se comunicasse comigo pela mente. Então, ele me fez 2 vezes o mesmo convite, me chamando, vem. Aí, a primeira vez eu falei, não posso ir. Aí, vem, me chamou de novo.
E eu disse que eu não podia ir porque eu tinha que cuidar da minha mãe. E ali, quando eu falei que eu tinha que cuidar da minha mãe, de repente eu saí daquele túnel, mas assim, o meu corpo de repente parece que voltou pro meu corpo assim, foi tudo repentinamente. Aí de repente eu voltei. Só que naquele momento que eu estava naquele túnel, eu estava sentindo uma paz muito grande, muito grande. Eu estava me sentindo muito bem. Apesar que eu não via que tinha alguma pessoa ali, mas eu sentia que tinha uma pessoa ali. Ao retornar dessa experiência, meu corpo começou a voltar ao normal. Então, a minha respiração começou a voltar ao normal. Eu comecei a me mexer. Aí eu sentei um pouquinho na cama. Eu não quis acender a luz para não incomodar a visita. E aí eu voltei a deitar. Naquele momento da minha experiência, eu estava deitada de barriga para cima. Aí, apesar que foi uma experiência maravilhosa, que eu senti paz, mas naquele momento eu deitei de lado com medo de acontecer novamente. E a minha mãe, ela não tinha nenhum problema de saúde para dizer assim, eu tenho que cuidar dela a vida toda. Não, ela não tinha nenhum problema de saúde assim. Porém, aquela experiência foi em 2004, quando foi em 2015, a minha mãe adoeceu, ela entupiu a veia do coração, aí ela precisou fazer uns exames, e naqueles dias que ela estava fazendo os exames, ela já precisou internar, então ela passou uma semana internada e precisou fazer a cirurgia. E ali eu cuidei da minha mãe naquela semana. E eu fiquei com ela até o último momento, que foi até ela entrar no centro cirúrgico. Tanto que um dos momentos que eu mais me lembro, assim, que deixou gravado em meu coração, foi a última palavra, as últimas palavras que eu falei com minha mãe, que minha mãe falou comigo. Eu falei assim, benção, mãe, Deus te abençoe. Ela falou assim, vai com Deus. E ela foi. Então, ela não resistiu àquela cirurgia e ela faleceu. E depois, né, de que tudo isso aconteceu, depois dessa experiência, eu tive o privilégio de ter algumas visões, né? E, na verdade, de vez em quando eu tenho algumas visões. As visões, não é que eu vejo pessoas, não. Eu vejo lugares, eu vejo plantas, eu vejo coisas lindas, brilhosas. Então, assim, quando eu tenho essas visões, não é que eu estou dormindo e de repente me aparece uma visão, não. Eu estou deitada e de repente vem essa visão. A visão que eu tenho é em forma assim, de fumaça. Então, assim, eu já tive uma visão que foi meu esposo deitado do meu lado e de repente, quando eu olhei para ele, estava saindo uma costela do meu esposo e essa costela subindo. E eu, como foi uma das primeiras visões que eu tive, eu tentei pegar para ver se era real mesmo aquilo que estava saindo dele. E ali, de repente, ela desapareceu. Então, outra vez eu tive uma visão de um jardim acima, assim, da minha cabeça. Eu olhava aquele jardim, aquelas folhas verdes, brilhosas, um verde que a gente não vê aqui na face da terra. Um brilho que a gente não vê aqui na face da terra. Eu já vi outro jardim na minha frente. Então, assim, são visões, não são sonhos. E aí, toda vez que eu tenho essas visões, eu fico maravilhada. Essas visões trazem uma paz muito grande para mim. Gente, não é porque eu sou crente em Cristo Jesus, não, mas só em olhar para esse céu lindo, maravilhoso, que nós temos acima de nós, eu fico imaginando como que deve ser além dele, né? E como que deve ser o dono dele. Então eu creio, através da palavra de Deus, ao qual eu até citei um versículo, que além daqui nós temos uma vida eterna. E que nós estamos aqui realmente de passagem e que precisamos levar essa paz que a gente sente que vem do alto para o nosso próximo que não tem essa paz. Então eu quero deixar aqui para vocês que não tenha vergonha de contar essas experiências
que se você teve uma e teve outras e ficou com vergonha de contar porque alguém não acreditou, não deixe de contar, porque alguém vai acreditar. E alguém vai querer ter a mesma experiência que você e eu tivemos. E se no nosso subconsciente, se nessa experiência que nós tivemos, sentimos uma paz maravilhosa, um amor maravilhoso, é sinal que depois que nós sairmos aqui da face da terra, temos uma grande esperança, uma grande chance de se encontrar na eternidade com essa paz e esse amor para todo sempre, estarmos na presença dele.